Muito bem, meus queridos irmãos, boa noite, tudo na paz? Tudo bem com vocês? Glória a Deus. Como é bom adorar o nome do Senhor. Como é bom glorificar o nome do Senhor. Amém? Eu gostaria que você compartilhasse esse link para que possamos alcançar novas pessoas, ok? Falar sobre a missão da igreja dentro da missão de Deus é um tema que me inspira muito. Eu tenho falado ao longo desses anos que a missão é de Deus, a igreja é de Deus, a obra é de Deus. Eu tenho aprendido, através da palavra, através dos nossos professores, pastores, amigos, missiólogos, que a igreja ela precisa entender, a igreja precisa praticar, a igreja precisa viver a missão de Deus. Só que quando você estuda a missão de Deus, você vai perceber que é muito amplo. Mas nós temos a palavra, e a palavra nos inspira, a palavra de Deus nos ensina a vivermos, né, a missão de Deus. Aqui é o mapa, né? O mapa da igreja está aqui, a instrução da igreja, tudo que a igreja precisa fazer mediante a tudo que tem acontecido hoje nesses últimos dias. A igreja ela precisa consultar a Bíblia, porque a Bíblia ela é a palavra de Deus revelada para nós. E através da palavra possamos entender a vontade de Deus e não somente entender a vontade do Senhor, mas cumprir a missão de Deus. Então eu agradeço a Deus por tudo que vocês estão fazendo, por tudo que nós estamos fazendo, por tudo que a igreja está fazendo nesses últimos dias, em especial a nossa igreja aí, Batista das Taipas, glória a Deus. Obrigado a você que tem orado pelas famílias, você que tem participado dos nossos cultos online. É um desafio para nós e eu acho que esse primeiro desafio nós superamos, que nós estamos entendendo aí, nós estamos aprendendo como desenvolver cultos online, nós estamos aprendendo com as redes sociais, enfim. O nome do Senhor está sendo glorificado e nós estamos alcançando aí um grupo bom de pessoas, tá? Mas só o culto online não basta, nós precisamos desenvolver outros papéis diferentes na igreja. Por exemplo, você pode me ajudar a se conectar com outras pessoas, possamos desenvolver essa visão pastoral, esse trabalho pastoral, através do telefonema. Pega o seu telemóvel, pega o seu telefone, manda uma mensagem para uma pessoa, uma mensagem via WhatsApp, uma mensagem via Messenger, não importa, ligue para essa pessoa, ore por essa pessoa, porque esse papel pastoral não é só do pastor, é de toda a igreja. Então, nós precisamos superar esse desafio. Outro desafio dentro desse pilar é o desafio que cada membro da igreja precisa entender que ele ou ela precisa cumprir a missão de Deus, cumprir a vontade de Deus. Você não pode ficar somente na zona de conforto na sua casa, porque certamente, se você está trabalhando, são poucos profissionais que estão trabalhando, mas provavelmente você está em casa, nessa quarentena, mas temos que entender que mesmo na quarentena, nós temos que cumprir a missão de Deus. Temos que cumprir. Amém. Nós temos que orar, temos que entender, precisamos pedir orientação do Espírito Santo para Ele que possa nos orientar como cumprir a vontade dEle nesta quarentena. Amém. Eu hoje estava estudando a Bíblia e quero convidá-los, por gentileza, abre sua Bíblia no livro de Mateus,
capítulo 5. Mateus capítulo 5, versículo de número 13 e versículo de número 14. Então, são dois versículos que são conhecidos da igreja, dois versículos que provavelmente você já leu, já releu, mas é possível a igreja viver essa palavra mesmo na quarentena. Como nosso irmão Cláudio cantando aqui, louvando o Senhor, ele diz que a igreja não para, a igreja não pode parar, nós não podemos parar. Portanto, o texto bíblico diz assim: vós sois o sal da terra, mas se o sal perder o seu sabor, com que se há de salgar? Para nada mais é bom, senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Versículo 14: vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade estabelecida sobre o monte. Dois pontos importantes no versículo 13 e 14. E bem direto. É uma ordem. É como se fosse um mandamento, uma ordem. Vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo. Eu estava pensando nessa palavra e eu quero meditar com vocês nesta noite. O sal, a luz. O sal na Bíblia fala de durabilidade e a sua capacidade de preservar, ou seja, é símbolo de fidelidade e lealdade. O sal. Qual é o objetivo do sal? Como identificar a presença do sal? Certamente você já fez uma refeição, você já experimentou, já comeu uma comida sem sal. Provavelmente você também comeu uma comida muito salgada, certo? É isso mesmo? Como você identifica aquela comida que ela está diferente, ela está bem temperada e você fala, puxa, essa comida está muito gostosa. Ao comer essa comida, claro, você identifica o tempero que está nessa comida, o sal que está nessa comida. Agora, comer uma comida sem sal é ruim, não é mesmo? Comer um alimento sem um tempero agradável é ruim, ninguém gosta. Geralmente, quem come uma comida assim são pessoas doentes no hospital, comem aquela comida sem gosto, aquela comida sem sabor, porque o sal faz uma diferença enorme na alimentação e na comida, ok? Então eu vejo esse exemplo bíblico, muito interessante, ao trazer essa ordem para mim, para você, para nós como igreja, que nós, somos o sal da terra, o sal da terra. Deixa eu falar para você, eu falei que esse sal fala de durabilidade, fala da capacidade de preservar. É o símbolo da fidelidade, da lealdade. Agora nós como filhos de Deus, devemos entender que nós temos uma responsabilidade dentro dessa visão bíblica e precisamos ser fiéis à missão de Deus. Agora, o sal, que tem tudo a ver com o sabor, a nossa missão, que tem tudo a ver com esse sal, e eu quero fazer um desafio, não um desafio, mas eu quero falar para você que jamais na minha vida, no meu ministério, jamais na sua vida, no ministério da nossa igreja, podemos perder esse sabor, ok? Que jamais venha perder o seu sabor
como cristão, como crente, a igreja jamais deve perder esse sabor, esse tempero, essa responsabilidade de colocar um sabor, de fazer uma diferença. Portanto, eu falei no início dessa mensagem que a igreja, ela tem a missão de cumprir, ela tem o papel de cumprir a missão de Deus. E hoje é um culto missionário, E ao terminar essa mensagem, nós vamos orar por missões, nós vamos orar pelos projetos missionários. E eu quero desafiar você também, você da nossa igreja, que tem participado dos nossos cultos online, mesmo nós não participando, né, de uma forma presencial, mas você pode continuar exercendo a sua missão, ou seja, orando pelos missionários, fazendo a sua contribuição, porque a nossa igreja ajuda projetos missionários, e você pode fazer parte desse trabalho. Portanto, eu tenho algo para dizer. Uma igreja que não ama missões é uma igreja sem sabor. Um cristão que não ama evangelizar, falar de Jesus, falar do Evangelho, é um cristão que não tem sabor. E eu falei aqui, agora há pouco, uma comida sem um tempero, ninguém gosta de comer. Uma comida sem o sal, a presença do sal, ninguém gosta de comer. Então a igreja que não ama missões, uma igreja que não desenvolve a palavra, uma igreja que não exerce esse papel, é uma igreja sem sabor. Sem sabor. Ou seja, ela não é relevante na sociedade. Ela não é relevante aonde ela foi implantada como igreja. Esta igreja ela pode ser até grande. Ela pode ter muitos ministérios, muitos departamentos. Mas se ela não exerce o que é a missão principal dela, se ela não exerce a missão de Deus, ela é comparada a uma igreja sem sabor. E o texto bíblico diz para nós: vós sois o sal da terra, mas se o sal perder o seu sabor, para nada mais presta. Para nada mais presta. Não é verdade? Ok? Anote bem isso no seu coração. Segundo ponto: vós sois a luz do mundo. Uma pequena luz acesa, ela quebra as tensas trevas, dissipa as trevas. Uma pequena luz faz toda a diferença na escuridão. Toda a diferença. Uma cidade edificada sobre um monte não pode ser escondida. O texto bíblico diz assim: vós sois a luz do mundo, e não se pode esconder uma cidade estabelecida sobre um monte. Eu quero ler também Provérbios capítulo 4, versículo 18, que diz assim: mas a vereda dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser um dia perfeito. Olha que importante, meu irmão, a importância do sal e a importância da luz. Trazendo esses dois pontos como símbolos para a igreja como um sal que deve levar o sabor bíblico, o sabor do Evangelho, o sabor da salvação, o sabor de um Deus real e verdadeiro. Agora a igreja tem também um papel dentro da missão de Deus de ser a luz e também levar a luz. Vamos lá. Ninguém acende uma lâmpada e coloca debaixo de uma vasilha, mas sim no candeeiro, onde brilha para todos os que estão na casa. Então, eu e você devemos brilhar a luz de Cristo. Brilhe a vossa luz diante dos homens. E o texto diz para nós, olha que interessante: deixai a vossa luz brilhar diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está no céu. Glória a Deus. Amém. Aleluias. Quero agradecer a você que fez uma contribuição, que contribuiu conosco com a nossa cesta de amor.
e graças a Deus fiquei muito feliz e possamos agora abençoar a família. Esse é um testemunho. É a igreja exercendo a palavra e nós estamos sendo o quê? A luz de Cristo, a luz do Evangelho para alcançar outras pessoas. Tá bem? Mas não podemos agora, dentro disso, irmãos, dentro disso, sendo o sal, sendo a luz, nós não podemos aceitar a ideia de uma igreja voltada apenas para si mesma. Eu trouxe essa introdução bíblica, a importância do sal, a importância da luz. O objetivo do sal é trazer sabor. O objetivo da luz, que é brilhar, dissipar as trevas. Agora a igreja como sal, a igreja como a luz. Dentro disso, não podemos agora aceitar a ideia de uma igreja voltada para si mesma. Uma igreja que ela está dentro de 4 paredes, somente dentro de 4 paredes. E ela não exerce o seu papel fora daquele edifício. A igreja ela não pode... Aliás, a igreja não é um edifício. Podemos pensar que a igreja é um prédio e nada mais. Não, a igreja são pessoas convertidas, pessoas que nasceram, tiveram contato, nasceram de novo, tiveram contato com o Evangelho. A igreja sou eu, a igreja é você, meu irmão. Nós somos a igreja. Agora, não podemos aceitar essa igreja de Cristo, voltada apenas para si mesma. Sabe, uma igreja egoísta, uma igreja que olha somente para as suas necessidades e esquece de abrir os seus olhos espirituais para ver a importância e a necessidade dos campos. Os campos estão prontos para a ceifa. Está tudo pronto, meu irmão. Está tudo preparado para a igreja exercer como sal, para exercer como luz. E devemos viver essa palavra. Agora, para exercermos essa palavra, para sermos relevantes em nossa missão, precisamos assumir pelo menos 3 atitudes. Isso mesmo, 3 atitudes. Então, a introdução eu já passei para você. Você é sal, você é luz. Não podemos agora concentrar toda essa força, todo esse conhecimento em nós mesmos e esquecer da nossa missão, do nosso papel aí fora, principalmente agora nesse momento que nós estamos vivendo. Para isso, a igreja relevante, a igreja saudável, a igreja missionária, a igreja que ama o propósito de Deus, a igreja que ama a missão de Deus, a igreja que vive o Evangelho, a igreja que está inserida dentro dessa promessa bíblica, ela precisa exercer, ela precisa viver essas 3 atitudes, pelo menos 3 atitudes que eu coloquei aqui. Primeiro, comece de onde você está. Eu já falei, a igreja é você. A igreja é sua família. Comece onde você está. Uma pergunta, onde você está nesse momento? Aonde você está participando desse culto nesse momento? Ah, pastor, eu estou dentro da minha casa. Joia, legal. Então você começa dentro da sua casa. A igreja começa dentro da sua casa. Você já parou para pensar que os nossos filhos, muitos dos nossos filhos estão crescendo com a mentalidade que a igreja é um edifício? Mas nesse momento de quarentena, muitos estão entendendo que não. A casa, a nossa família também é a igreja. Eu digo que é a minha primeira igreja. É a minha casa. Antes de ser pastor de um ministério, de uma igreja, de uma denominação, eu sou pastor da minha casa, eu sou pastor da minha esposa, eu sou pastor da minha filha.
Eu sou pastor dentro de casa aqui. Então aqui dentro da minha casa, eu tenho um relacionamento com Deus. Eu oro, eu leio a Bíblia. Eu amo minha esposa, eu amo minha filha. Nós nos amamos. Então isso é igreja. Então tem comunhão, tem amor, tem pensamentos bíblicos. O Senhor está conosco. Então esta é a igreja. É a minha igreja. A primeira igreja é a minha casa e a minha família. Então segue esse conceito de uma igreja saudável, de uma igreja missionária. Ela começa onde ela está. E nesse primeiro momento nós estamos na nossa casa. Mas talvez você está assistindo aí no escritório do seu trabalho, na rua, não sei onde esse vídeo vai chegar. É importante você começar. Sabe como Davi começou o seu ministério? Ainda era um jovem, era um menino. E nós sabemos que Davi era o menor de sua casa. Ele era apenas um pastor, isso mesmo. E ser pastor ali, naquele momento, não era uma qualificação tão importante. Porque o pastor ali, no contexto de Davi, é aquele que ficava no campo, cuidando de ovelhas. Não tinha muito status, não tinha muito reconhecimento. E da casa do seu pai, Davi era o menor. Então a missão mais importante era para os seus irmãos mais velhos. Então o trabalho inferior, posso dizer assim, um trabalho menos importante, porque eu sei que todos os trabalhos são importantes, mas um trabalho menos importante, talvez eu possa dizer assim, caiu nas mãos de Davi, para ser apenas um pastor de ovelhas, num campo, longe da sua casa. Mas foi lá no campo de trabalho, foi lá no campo de pastoreio, que o Senhor buscou Davi, que Deus escolheu Davi. Davi começou o ministério ali, e sabemos de um jovem tão simples, de pastor, ele foi para o governo, ele foi para ser rei de Israel. Olha que diferença. De um jovem tão simples no campo, mas Deus escolheu ele lá no campo e levou ele para o seu destino. O destino que Deus planejou para a vida dele, ser rei de Israel. O importante é começar. A igreja missionária, ela tem que começar aonde ela está. Se você é igreja grande, se você é igreja pequena, se você tem uma grande estrutura ou se você tem uma pequena estrutura, não importa. Se você é uma pessoa, ou duas, ou três pessoas, não importa. Se você é uma família, ou duas famílias, não importa. Tem que começar. E a ideia é começar aonde você está. E geralmente você está primeiro dentro da sua casa. Então faça da sua casa a igreja do Senhor. Exerça a sua missão primeiro dentro da sua casa. Essa semana no nosso culto doméstico, o pastor Evandro ministrou para nós sobre a importância de fazermos discípulos. E essa questão de fazer um discípulo tem que começar dentro da nossa casa. Às vezes pensamos, eu quero fazer discípulo pelas nações, eu quero fazer discípulos aonde eu vou, pela rua, pela cidade, mas que tal eu e você começarmos com essa ideia de fazer discípulo dentro da nossa casa com os nossos filhos? Joia! Outro exemplo, José que também recebeu um chamado de Deus. Teve problemas lá dentro da sua casa com seus irmãos. Teve sonhos. José que foi perseguido também. José que assim, dentro do seu lar, os seus irmãos, aquela guerra familiar. José que foi lançado naquela cova. José que foi vendido pelos seus irmãos. José que foi para o Egito, José que ficou escravo, José que foi para a prisão, José que sofreu tudo que sofreu, mas o seu destino final como governador do Egito. Mas ele começou aonde ele estava. Daniel, jovem Daniel, que decidiu também no seu coração não se tornar impuro, lutou no reinado de Nabucodonosor e se tornou relevante.
O meu conselho para você hoje é: seja sal, seja luz e começa onde você está. Coloque o sabor do Evangelho, o sabor do caráter de Cristo. Deixe a luz de Cristo brilhar através da sua vida. Seja um Davi, seja um José, seja um Daniel, mas honre o nome do Senhor Jesus. Comece, vamos começar. Onde nós estamos? O segundo ponto de uma igreja saudável, de uma igreja missionária: use o que você tem. Devemos usar o que nós temos. Eu tenho assim pensado, tenho acompanhado alguns cultos online, né? E eu vejo algumas estruturas assim que falam: uau, que coisa extraordinária! Nós não temos. e falta pessoas também que têm esse entendimento de trabalhar com essa tecnologia. A nossa estrutura é uma estrutura simples, é o que nós temos, mas nós estamos fazendo. Nós não estamos deixando de fazer. O problema de muitas pessoas é essa: pastor, eu não sei, pastor, eu não tenho, pastor, quem sou eu? Então, essa é uma postura terrível. Portanto, use o que você tem, meu irmão. Use o que você tem, minha irmã. Mas você não pode ficar parado ou parada. Você não pode cruzar os seus braços, você não pode olhar para trás. Se você olhar para a direita, você vai ver montanhas, desertos. Se você olhar para a esquerda, você vai ver desertos. Se você olhar para trás, você vai ver os carros de Faraó vindo. Diante de você, um mar vermelho para você atravessar. E agora, pastor, use o que você tem. Foi justamente essa palavra dada a Moisés. Moisés, olha para as suas mãos. O que você tem em suas mãos? Senhor, eu tenho uma vara. Então use essa vara, meu irmão. Use. Davi tinha apenas uma funda diante de um gigante de mais de 3 metros de altura. Mas ele usou aquela funda e derrubou o gigante. Não deixe o gigante derrubar você. Não deixe os problemas da vida derrubar você. Não deixe sua família ser destruída na sua frente. Não. Use o que você tem em tuas mãos. Elias tinha uma capa, Sansão tinha uma queixada, Pedro tinha uma rede, como eu falei, Moisés tinha uma vara. O que você tem, meu irmão? O que eu tenho? O que nós temos? Nós temos o que? A palavra de Deus nas nossas mãos. Nós temos a Bíblia. Nós temos uma arma poderosa. 66 livros. 39 livros no Antigo Testamento, 27 livros no Novo Testamento. Nós temos versículos, nós temos a revelação, nós temos a história, nós temos a palavra de Deus. Então use a palavra de Deus para você vencer os desafios. Então uma igreja missionária, ela usa a palavra. Uma igreja saudável, ela usa a palavra. Ok? Pensando nessa palavra, use o que você tem. Abre no texto de Mateus, capítulo 25, versículo 14 ao versículo 19. Olha que tremenda essa palavra. Que vai falar sobre os 5 talentos, 2 talentos, 1 talento, a capacidade, ou seja, aquilo que o Senhor deu segundo a capacidade de cada um. Mateus, capítulo 25, versículo 14 até o versículo 29. Olha que tremenda essa palavra. Dentro do segundo tópico que eu estou falando, use o que você tem. Vamos lá. Porque o reino do céu é como um homem que, ao viajar para uma terra distante, chamou seus próprios servos e entregou-lhes os seus bens. Ele entregou. Vamos lá? De uma forma muito rápida. E a um ele deu quantos talentos? 5 talentos. E a outro, 2. E a outro, 1. E cada homem, segundo as suas habilidades, em seguida foi viajar. Então ele entregou para cada homem segundo as suas habilidades.
capacidades. Talvez você não tenha capacidade para receber 5, você recebeu 1 ou 2, não importa. Eu vejo que todos os cristãos receberam habilidades, capacidades, recebemos isso, esses talentos nós recebemos para que possamos usar no reino de Deus. Vamos lá para a história? Ou seja, aquele que recebeu 5 talentos foi e negociou e fez outros 5 talentos. Aquele que recebeu 2, da mesma forma, granjeou mais 2 talentos. Mas o texto mostra para nós e foca muito bem que aquele que recebeu 1 talento, ele foi e cavou na terra e escondeu o dinheiro, ou seja, o talento do seu senhor. Aí chamou minha atenção nessa tarde, nesse dia. Quantos cristãos estão cavando, estão enterrando os seus talentos, estão escondendo os seus talentos? Talentos não é para se esconder, não é para enterrar. Quando Deus entrega um talento nas nossas mãos, é para que possamos granjear outros talentos, é para o crescimento, é para multiplicar. Veja bem, 5 talentos, multiplicou mais 5, 2, mais 2, e aquele que recebeu 1, ele deveria pelo menos multiplicar para mais 1, isso mesmo. Mas o que ele fez? Abriu um buraco e enterrou. E sabe que tem muitas pessoas hoje, nesses últimos dias, fazendo isso. No segundo tópico fala assim: usa o que você tem, mas o que você tem, você enterrou. O que você tem está escondido, o que você tem está guardado. E Deus pode requerer isso de você, Deus pode requerer isso de nós. Porque quando o Senhor, aquele Senhor, ele foi ver, ele foi requerer, e quando ele encontrou com aquele servo que granjeou mais 5, ele falou assim: muito bem, servo bom e fiel, foste fiel sobre poucas coisas, e eu te farei governante sobre muitas coisas. E da mesma forma ele falou isso para aquele que multiplicou os outros 2 talentos: foste fiel sobre poucas coisas, eu te farei governante sobre muitas coisas. Porém, aquele que recebera 1 talento disse: Senhor, eu soube que és um homem duro, que colhes onde não semeastes e ajunta onde não espalhastes. E receoso, a Bíblia diz, ele foi, escondi na terra o teu talento, eis aqui está o teu talento. E o Senhor respondeu e disse-lhe: servo perverso, preguiçoso, tu sabias que eu colho onde não semeei e ajunto onde eu não espalhei? Tu deverias, portanto, ter dado meu dinheiro aos cambistas, e então, na minha vinda, teria recebido o meu com os juros. Portanto, tomai o talento dele, e dai ao que tem os 10 talentos. Porque a cada um que tiver será dado e terá em abundância, mas ao que não tiver será tomado até o que ele tem. Esta é uma palavra verdadeira. Esta é uma palavra que muitos estão vivendo, infelizmente. Tem aqueles que estão crescendo, tem aqueles que entenderam o seu ministério, a sua missão de granjear outros talentos, multiplicar aquilo que o Senhor deu. Mas infelizmente, nesta caminhada, nós temos visto pessoas enterrando os seus talentos. E Deus te deu um talento, talvez 2 talentos, não para você enterrar, mas para você usar. Vou repetir: seja um Davi, seja Elias, seja Sansão, seja Moisés, seja você, meu irmão, seja você, meu irmão. Use o que você tem. Talvez você não tenha habilidade de pregar, mas você tem habilidade de ensinar. Talvez você não tenha habilidade nem de pregar, nem de ensinar, mas você tem habilidade de dar.
Você tem um coração aberto. Deus, você sabe que você tem alguns dons e você precisa exercer. O que não pode acontecer é você enterrar o seu talento. Se você enterrar o seu talento, o Senhor vai cobrar naquele dia de você. Então exerça o seu talento. Use o que você tem. Amém? Voltando. Comece onde você está. Use o que você tem. E o terceiro ponto, faça o que você pode. Faça o que você pode. Não queira ser uma pessoa que você não é. Ah, pastor, eu estou olhando para aquela pessoa, eu admiro aquela pessoa e eu quero fazer aquilo que aquela pessoa está fazendo. Não, aquela pessoa recebeu 5 talentos, um exemplo, e você recebeu 2. Então trabalhe com os seus 2, meu irmão. Não deseja aquilo que não é para você. Deseja tudo aquilo que Deus deseja para você. E você deve fazer o que você pode fazer. Se você pode fazer muito, faça. O problema é que você pode fazer muito e não faz. Se você pode fazer pouco, faça, meu irmão. Se você faz pouco e não faz nada, é um problema também. Então, você deve fazer o que você pode fazer, segundo as suas forças, segundo as suas capacidades, segundo o seu entendimento, segundo a revelação que você tem. Amém? A Bíblia diz assim em 2 Coríntios, capítulo 4, 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 5, o texto diz assim: pois não pregamos a nós mesmos, mas Jesus Cristo, o Senhor. Vou repetir: pois não pregamos a nós mesmos, mas Jesus Cristo, o Senhor. Esse poder que a tudo excede provém de Deus e não de nós mesmos. Amém? Amém? Pregamos Cristo. Pregamos Cristo crucificado, o Senhor, que através da obra, ali a obra na cruz, iniciou todo esse projeto, onde nasceu a igreja para viver este evangelho. Faça o que você pode fazer, mas faça. Você não pode ficar parado. Ah, pastor, eu estou parado nessa quarentena, agora eu só estou comendo, só estou engordando, tá bom demais. Então, levanta-te, mesmo dentro da sua casa, ore mais, jejue mais, leia mais a Bíblia, ore pela sua esposa, ore pelo seu esposo, chame os seus filhos, faça culto doméstico, contribua para o reino de Deus, ligue para um irmão, ligue para outra irmã, cumpre o seu papel, cumpre a missão, mas você deve cumprir. Não fique parado. E para eu terminar a ministração de hoje, eu quero usar um texto de um pastor chamado Humberto Queiroz, um homem de Deus, missiólogo. Ele diz assim: faça pelo próximo o melhor que você pode fazer, mesmo sabendo que isso não será o bastante. Todavia, faça o melhor, dê o melhor de você a si mesmo. Não precisa tocar a trombeta para ser visto. Que seja tudo entre você e Deus. Afinal, os outros não precisam saber disso. Entretanto, Deus te recompensará. Amém e amém. Glória a Deus. Faça o melhor. Dê o melhor. Não precisa tocar as trombetas. Glória. E Deus te recompensará. Mas faça, meu irmão. Faça, meu irmão. Em nome do Senhor Jesus. Vós sois o sal da terra. Vós sois a luz do mundo. Vós sois a igreja do Senhor, chamada para cumprir a missão do Deus eterno, todo-poderoso.
que enviou seu Filho amado nesse mundo para deixar o Evangelho, os mandamentos do Senhor para nós. E hoje, pelo poder do Espírito, pela unção do Espírito, nós temos essa missão em nossas mãos, de levar esta palavra, de pregar esta palavra. Então comece onde você está. Comece dentro da sua casa. Use o que você tem e faça o que você pode. Mas não cruze os braços e não deixe o tempo passar. Não deixe a sua vida passar. Use os seus talentos. Não esconde, não enterre. Use. E se você recebeu, é porque certamente Deus quer te abençoar. Multiplica os seus talentos. Isso quer dizer que devemos crescer, sempre crescer na presença do Senhor. A igreja tem essa missão. E eu deixo essa palavra para você hoje, para abençoar a sua vida, para abençoar a sua casa, para abençoar a sua família. Em nome de Jesus, que o nosso ministério, a nossa igreja, o Batista das Taipas, aqui em Guimarães, aqui em Caldas das Taipas, seja alcançado pela graça de Deus, pela bondade de Deus, pela misericórdia de Deus. Nós estamos orando todos os dias. Nós temos orado por você, pela sua casa, pela sua família. Certamente Deus tem colocado as mãos poderosas dele sobre a tua vida, protegido a tua casa em nome de Jesus. Vamos orar? Ore pelos seus irmãos, ore pelas suas famílias, vamos orar pelas nossas famílias, em nome de Jesus. Se você deseja contribuir com a cesta de amor, entre em contato conosco. E outra coisa, vou repetir, hoje é um culto missionário. Geralmente o culto missionário, quando a gente estava de uma forma presencial dentro da igreja, a gente tirava uma oferta especial para as missões. Faça isso. Não deixe de fazer isso. Procure o nosso ministério. Contribua com missões para que nós possamos abençoar outros missionários, outras famílias. Ok? Hoje é culto de missões. Hoje é necessário refletir, é necessário orarmos pelos missionários. Oremos. Que o Espírito Santo nesse momento coloque na sua mente, no seu coração, um missionário nesse momento. Ore por ele, pela esposa dele, pelos filhos. Contribua, porque certamente o Senhor há de recompensar e abençoar abundantemente a sua vida e a nossa igreja. Existe algo, um mistério muito grande nessa questão da contribuição missionária. E é somente aquele que exerce com fé sabe o que eu estou falando. Não fique de fora. Faça parte desse grande projeto missionário. Faça parte desse plano divino, plano do Senhor Deus, que somente na eternidade vamos ver com os nossos olhos aquilo que o Senhor fez por intermédio também da sua igreja, da sua noiva. Amém? Oremos pela nossa nação de Portugal. Oremos pela nossa nação. Vamos clamar, vamos orar, vamos adorar o nome do Senhor Jesus nesta noite, em nome de Jesus. Pai querido, muito obrigado por esse tempo. Muito obrigado por esse momento. Muito obrigado pela vida do meu irmão que está participando desse culto, Senhor. Da minha irmã, que o Senhor possa alcançá-lo com a tua graça, Senhor, com o teu poder, com a tua misericórdia. Que isso possa levar à cura, que isso possa levar à salvação, à libertação, à restauração, mas que o Senhor possa tocar profundamente no coração desta família, Pai, no nome de Jesus. Que possamos ser o sal da terra, que possamos ser a luz do mundo, que possamos, meu Pai, levar esse tempero, esse sabor do Evangelho para as pessoas, meu Pai, que não conhecem, que não têm essa experiência que nós temos com o Senhor. Que possamos brilhar nesse momento de trevas que nós estamos vivendo, Pai. Que possamos ser a luz da palavra, a luz do Senhor. Jesus é a luz do mundo. Então, Jesus, na nossa vida, nós possamos refletir a glória dEle, a luz dEle para as outras pessoas. Pai, no nome de Jesus, que possamos viver esta palavra, que possamos fortalecer, possamos nos entregar nossa vida ao Senhor.
possamos começar onde nós estamos, dentro da nossa casa, dentro da nossa família, e possamos exercer os talentos que o Senhor nos colocou, que o Senhor colocou em nossas mãos. Pai, nos ensina, nos dê capacidade, nos dê entendimento, nos dê sabedoria, em nome de Jesus. Eu oro pelos missionários espalhados pelo mundo, os missionários que estão aqui em Portugal, Pai, os missionários que estão na Europa. A Europa, Senhor, é o continente menos evangelizado do mundo, Pai. É menos de 1% no continente europeu, salvo os países da Europa. Traz um avivamento, traz um despertamento para a Europa, no nome de Jesus. Pai, eu oro por obreiros, envia obreiros, meu Pai, para a Europa. Eu oro, Senhor, para que haja um mover, meu Pai, de colheita nesses últimos dias na Europa. Mas eu oro também pela África, eu oro pela Ásia, eu oro pela América do Sul, pela América do Norte, América Central, pela Oceania. Eu oro para que o Teu nome seja glorificado pelas nações. Que haja um despertar nesses últimos dias. Que a Igreja do Senhor passe por um grande mover de avivamento e que possamos, meu Pai, levar o Teu Evangelho para os confins da terra, em nome de Jesus Cristo. Nós somos a Igreja, devemos começar onde nós estamos e terminar aonde o Senhor quiser. O Senhor nos lidera, o Senhor governa a sua igreja, o Senhor guia a sua igreja, pois nós somos a noiva do Senhor. Pai, nos cobre com teu sangue, traz graça, força, ânimo e motivação para as nossas vidas nesses últimos dias, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus, chegamos aí ao final de mais um culto online. E graças a Deus, o Senhor tem nos ajudado, o Senhor tem nos fortalecido todos os dias. Deus abençoe abundantemente a sua vida. Que Deus continue prosperando, alegrando, fortalecendo você. Força, meu irmão, força, minha irmã. Não desanimes. Esse tempo está terminando, né? Mas fique firme, porque em breve, em breve estaremos aí juntos na igreja louvando o nome do Senhor Jesus. Mas fique em paz, exerce aí o seu ministério começando dentro da sua casa, porque somos a igreja do Senhor, nós somos a igreja do Senhor. E a igreja ela é guiada pelo Espírito Santo, ela é guiada pelo Espírito de Deus. E por isso nós estamos fortalecidos todos os dias da nossa vida. Qualquer coisa é só me chamar, você tem meu telefone. Estamos fazendo aí algumas visitas rápidas, né? Estamos ligando para algumas famílias, para algumas pessoas, e glória a Deus por isso, glória a Deus por isso, tá? Deus abençoe, você é o sal, você é a luz, amém? Glória a Deus, Deus abençoe você, juntos pelo reino de Deus, juntos pela obra missionária, e fique na paz de Cristo, e Deus abençoe.